Em homenagem a você, eu vou trabalhar um tema nessa noite. Vocacionados, chamados, quem são eles? E a minha oração é que nesta noite, Deus desperte outras vocações aqui. Assim como despertou no coração de Joana e de tantos outros que estão aqui. Eu estou convicto de que todos nós somos chamados por Deus. Todo crente é um vocacionado pelo Senhor. Não importa se ele vai trabalhar na esfera religiosa, ligada à igreja, ou na esfera secular, todos nós temos um chamado por Deus. Isso faz parte de uma doutrina que se chama sacerdócio universal de todos os santos, que foi resgatada pela Reforma Protestante. Mas, sem dúvida, quando nós meditamos, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, nós observamos que, embora todos tenham um chamado do Senhor para a sua obra, há pessoas que foram separadas de modo especial para viverem do reino e em prol do reino. Viverem da fé e pela fé e para a fé. E Joana é uma dessas mulheres que abriu mão de várias possibilidades para ser simplesmente aquilo que o Senhor queria que ela fosse. Uma ministra do Evangelho do Senhor Jesus. Uma pastora, uma missionária. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versos 4 ao 10. Não tem nada de slide pronto. Tony vai tentar achar os textos aí, ou Tiago vai tentar achar. Jeremias 1, do 4 ao 10. Eu quero dissecar este texto com vocês nessa noite. E queria que você marcasse, grifasse esse texto na sua Bíblia. Jeremias 1, do 4 ao 10. Tá? Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, que está um pouquinho diferente da versão que está aí no quadro, que creio é a nova tradução na linguagem de hoje, uma versão mais contemporânea. Diz assim o texto sagrado: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem o enviar você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém, igreja? Precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos te escutar nessa noite. Já te ouvimos de várias formas, através do olhar do irmão querido e amado, dos cânticos que foram entoados para a glória do teu nome, desse momento aqui com as crianças. Várias foram as maneiras pelas quais te ouvimos, mas agora nós precisamos te ouvir pela tua palavra, que vai ser explanada, explicada e discutida nesse lugar. Fala então à tua igreja, fala a esse povo que está reunido, traz o teu discernimento sobre esta congregação, que o teu espírito de sabedoria esteja tomando conta de cada vida, e usa-me como teu filho que eu sou, em nome do Senhor Jesus, amém. Espertalhões, oportunistas, interesseiros, ambiciosos, gananciosos, ladrões,
picaretas. Por incrível que pareça, tais adjetivos negativos, pejorativos, não se referem à classe política, como talvez alguns aqui estejam imaginando. Mas, infelizmente, para a vergonha desse pregador, tristeza, creio, de qualquer crente fiel, estes termos espúrios são muitas vezes relacionados aos líderes evangélicos atuais, em virtude de tantos escândalos e descalabros e aberrações que têm tomado conta dos noticiários nos últimos dias, quando homens e mulheres, sem nenhuma visão do reino de Deus, se têm levantado em nossas fileiras evangélicas, autorrotulando-se como líderes espirituais, enviados do Senhor, mas buscando tão somente vantagens e benesses para si mesmos. Paulo nos dá uma palavra interessante acerca destes falsos líderes. Está lá em Romanos, capítulo 16, verso 18. Romanos, capítulo 16, verso 18. Olha o que ele fala. Pois essas pessoas, esses falsos líderes, esses impostores do Evangelho, não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Eu estava conversando com uma querida missionária já falecida, amiga pessoal sua, irmã Valdemira, que por tanto tempo trabalhou ali à frente da Igreja Batista Monte Sinai, e estávamos falando sobre o desastroso ministério de um pastor, que por onde passava, literalmente acabava com as igrejas por ele pastoreadas. Um dia essa missionária, essa mulher de Deus, irmã Valdemira ou Valtemira? Com T, né? Irmã Valtemira, estava almoçando com esse pastor, e ela perguntou-lhe: pastor, me tira aqui uma dúvida, como você descobriu a sua vocação? Ele, de um modo bem zombeteiro, como de costume, disse para aquela irmã: missionária, tudo que eu tentei na vida deu errado, cada negócio que eu abri fechou, de todos os meus empregos eu fui demitido. Então um dia eu acordei e decidi: vou ser pastor, e aqui estou eu hoje. Ele falava isso rindo, de modo jocoso, de modo brincalhão. Sem dúvida, precisamos repensar o que significa ser de fato vocacionado para o ministério, a fim de que não façamos confusão entre os homens e mulheres de Deus, que ainda são muitos, e os falsos apóstolos que se têm manifestado por aí. E no texto que nós lemos em Jeremias capítulo 1, do 4 ao 10, nós temos as marcas, as características essenciais na vida daquele que é um chamado, daquela que é uma chamada por Deus. E filha, querida, amada do meu coração, eu só estou pregando sobre isso, porque eu vejo em você estas marcas para a glória de Deus. E eu sei que você não vai aceitar essa minha palavra, mas eu vejo em você estes quesitos. Você é para mim uma mulher exemplar. Conheço um pouquinho da sua trajetória existencial, e com tudo isso, você não tem negado o seu Jesus, e o seu chamado, e a sua vida com Deus, e é o que importa. Então meu tema, repito, inspirado pela vida dessa mulher de Deus, meu tema é o seguinte: os vocacionados, as vocacionadas, quem são esses? Quem são essas? Os vocacionados, as vocacionadas, quem são esses? Quem são essas? Primeira verdade, os vocacionados são homens e mulheres que reconhecem que a sua vocação tem origem no coração de Deus. Não é uma questão de autochamamento, não é uma questão de autoproclamação,
Mas os vocacionados, as vocacionadas são homens e mulheres que reconhecem que a sua vocação tem origem no coração de Deus. Jeremias 1, 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5. Olha o que diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui nós temos 3 expressões que exaltam a mesma verdade, a mesma realidade espiritual. Primeira, antes de formá-lo no ventre, o Senhor diz: eu escolhi você, Joana. Antes de você nascer, Joana, eu a separei e a designei profeta, mensageira, proclamadora da minha palavra às nações. Por ter sido amado antes de ser formado, escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe, e recebido uma missão celestial ao nascer, Jeremias deveria entender que a sua vocação, o seu chamamento não era de origem terrena, humana, mas tinha origem no coração do próprio Deus. Esta é uma realidade inquestionável, queridos e queridas. Por muitas vezes, aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, vai tentar jogar tudo para o alto, fazendo como Jonas ao procurar ir o mais longe possível de Deus. Porém, nessas horas de crise, o ardor da chamada pulsa mais forte no peito, fazendo com que esta pessoa se lembre que a sua vocação não depende dele, mas sim de Deus. E se depende de Deus, ela não pode cair por terra. Pois como nos diz Romanos capítulo 11, verso 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que está no seu coraçãozinho, Joana, nada, nem ninguém poderá tirar jamais. Isso vale para você, que tem lutado contra Deus, que tem fugido de sua vocação, que tem dito não para o comissionamento do Senhor. O que Deus quer fazer em você e através de você e por você é inevitável. Você precisa aceitar isso e se render a essa verdade. Portanto, aquele que é chamado, aquela que é chamada, o verdadeiro vocacionado, a verdadeira vocacionada está presa a essa vocação. Ele e ela não conseguem fazer outra coisa, ser feliz em outra realização. O seu chamado é a sua própria vida. O que Paulo fala em Atos 20, 24? Mas em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo compreendeu que o seu chamado era a sua própria vida. É por isso, igreja, escute isso, hein, pastor Vicente? Agora que eu te vi aí. É por isso que aquele que é vocacionado, e Joana sabe disso muito bem, não tem que ficar mendigando ministério. Como insistem em fazer alguns colegas, alguns líderes, alguns pastores, mandando currículos para igrejas sem pastor. Pastor Vanuir, que vai no próximo domingo assumir uma nova igreja em BH, já esteve conosco aqui algumas vezes. Ele que deixou recentemente a Secretaria de Missões da Convenção Batista Mineira, ao assumir interinamente a igreja que ele vai assumir agora como pastor titular, ele disse que recebeu mais de 20 currículos em 15 dias, de pastores desempregados ou querendo mudar de igreja, porque acharam que ele serviria de âncora, para que eles pudessem estar lá assumindo aquela congregação. Ministério não é serviço secular, irmãos. Não é emprego qualquer comum.
Ministério é chamamento, e se Deus realmente chamou alguém, é porque Ele tem algo para essa pessoa. Não é a pessoa chamada por Deus que corre atrás do ministério, é o ministério que corre atrás da pessoa que foi chamada por Deus. Eu creio piamente nisso, convictamente nisso. Nos meus 25 anos de ministério, nunca passei um dia sequer, entre aspas, vou usar uma expressão, desempregado, sem atividade. E mesmo não estando à frente de uma igreja formal, eu estava no ministério, porque o ministério, olha aqui para mim, vou dizer uma coisa muito séria. O ministério abençoa a igreja, está ligado à igreja, mas muitas vezes ele não depende da igreja. Você consegue me entender nisso que eu estou falando aqui? O ministério, ele é um serviço para edificar o corpo de Cristo. Mas muitas vezes ele não depende da igreja para ser consumado, para ser concretizado. Porque quando Deus levanta um ministro, Ele vai dar os meios para sustentá-lo. Sempre. Por quê? Porque se a vocação tem origem no coração de Deus, então é Ele o sustentáculo dessa vocação, desse chamamento. Joana está saindo da igreja, está abandonando um salário que eu creio que a grande maioria aqui não tem, porque ela sabe que o Deus que cuidou dela até hoje é o mesmo Deus que continuará à frente de sua vida. Porque Deus, quando chama alguém para si, Ele não deixa essa pessoa entregue à sua própria sorte. Tome posse dessa verdade. Deus, quando separa pessoas para si, e Ele separou você, e Ele chamou você, Ele não deixa essas pessoas entregues à sua própria mercê. Segunda verdade: os vocacionados são homens e mulheres que não podem jamais perder a humildade diante da obra a ser feita. Os vocacionados são homens e mulheres que não podem jamais perder a humildade diante da obra a ser feita. Falou em Joana Angélica, uma palavra imediata me vem à mente: simplicidade, humildade. É a palavra com a qual eu a definiria, ou as palavras com as quais eu a definiria. Vamos lá, Jeremias 1, versículo 6. Jeremias 1, versículo 6, olha o que diz: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. As palavras de Jeremias são famosas, são célebres, na boca daqueles que são chamados por Deus. Todos os homens comissionados para grandes obras sentiram-se tomados por um forte sentimento de incompetência, de incapacidade, de indignidade pessoal. Eu poderia falar de Moisés, que quando Deus o chama para libertar o seu povo do Egito, ele diz: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Eu poderia falar de Gideão, quando é levantado por Deus para lutar contra o domínio dos midianitas sobre Israel. Ele fala: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes capítulo 6, versículo 15. Eu poderia falar do grande apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios capítulo 15, 59 diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Humildade. Humildade que deve sempre estar presente no coração daquele que é chamado por Deus. Humildade que deve sustentar cada ação, cada atividade, cada planejamento do obreiro que é levantado pelo Senhor. Infelizmente, não é este o quadro que presenciamos. Eu mesmo posso falar de carteirinha. É muito fácil você se profissionalizar naquilo que você faz e faz bem.
É muito fácil você se tornar um profissional do púlpito. É muito fácil você andar no piloto automático. É muito fácil você permitir que a maré deixe com que você vá ao sabor do vento. E aí você perca a sua simplicidade, a sua sinceridade, a sua humildade. Não! Continuamente precisamos nos voltar para a fonte de águas vivas, para a razão de nossa existência. Você que é chamado pelo Senhor, e eu creio que aqui temos vários chamados pelo Senhor, e perguntarmos: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por amor a Ti? O que eu estou fazendo com um coração genuinamente sincero, ou estou fazendo para a minha própria vanglória, ou estou fazendo para a manutenção do meu status pessoal? É uma autoanálise contínua, é reflexão que deve ser diariamente retomada em nossa própria consciência. E se há uma coisa que me encanta em Joana, é que Joana foge dos holofotes, dos louros, dos aplausos. Até reclamei algumas vezes com ela porque ela se escondia demais. E o que a gente não vê, a gente não investe. O que a gente não vê, a gente não aposta. O que a gente não vê, a gente não compra. Eu dizia: você se esconde demais, Joana. Você tem que aparecer mais, se mostrar mais. Mas é assim o coração dela. Um coração simples, um coração servidor, que está preocupado apenas com a glória do Senhor. Não estou aqui enfeitando o pavão. Quem conhece essa mulher sabe do que eu estou falando. Amém, igreja? Terceira verdade: os vocacionados são homens e mulheres que se rendem incondicionalmente à vontade de Deus. Incondicionalmente. Não existe essa história de ficar em cima do muro, de dizer: talvez, Senhor, hoje não, Senhor. Os vocacionados são homens e mulheres que se rendem incondicionalmente à vontade de Deus. Jeremias 1,7, olha o que fala. Jeremias 1,7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. É como se Deus dissesse: ei, Jeremias, você é meu escravo, você é meu servo. Você vive para me servir. Você vive para o meu louvor. Você não tem vontade, você não tem escolha, você não tem alternativa. E é assim que o vocacionado se sente. Volta e meia, nós nos deparamos com algumas encruzilhadas, com várias possibilidades, das quais as maiores são de fuga, de válvula de escape. Mas aquela porta que é a porta de Deus, por mais incerta, pesarosa, desanimadora que seja, ela terá um brilho mais intenso, de modo que o vocacionado, o chamado pelo Senhor, não conseguirá tirar o pé daquela porta e adentrar por ela. Deus deixa claro ao profeta que, como vocacionado, ele não tinha mais vontade própria, autonomia para escolher aquilo que ele julgava ser mais importante para fazer ou falar. Antes, ele deveria ir para onde Deus o enviasse e falar aquilo que Deus quisesse que ele falasse. Querida Joana, ministros de Deus que estão aqui, não só pastores, repito, não só líderes remunerados, mas todo aquele que tem um chamamento particular do Senhor, ainda que as perspectivas quanto ao amanhã não sejam as mais agradáveis do ponto de vista humano, o vocacionado tem que se render incondicionalmente à vontade de Deus, não importando as consequências, pois só assim ele experimentará o verdadeiro sucesso ministerial. E o que é sucesso? Tanto se fala em sucesso hoje. O verdadeiro sucesso, que isso fique claro, não está em templos cheios, carros do ano, igrejas abastadas financeiramente, viagens internacionais, condecorações públicas. O verdadeiro sucesso está na paz de coração que vem por se saber que você está no centro da vontade de Deus.
por saber que os frutos que você está gerando não é você, mas é o Espírito por meio de você, e esses frutos não serão consumidos como a palha pelo fogo, mas quando vier o dia da adversidade, eles permanecerão para toda a eternidade. É o fruto que permanece, Joana. E quantos frutos, você pode olhar para essa igreja, quantos frutos você não cultivou ao longo da sua caminhada, nesse lugar? Gente que não está nem mais aqui, está fora do país até. Quarta e última verdade. Os vocacionados são homens e mulheres que têm compromisso com a legítima pregação da palavra. E aqui eu quero parar essa minha mensagem nesse último ponto. Os vocacionados são homens e mulheres que têm compromisso com a legítima pregação da palavra. Se tem uma mulher que se preocupa em ouvir a voz de Deus, é essa mulher aqui. Se tem uma mulher que quando recebe um convite para pregar, quando tem que assumir o púlpito, treme da cabeça aos pés, é Joana Angélica. Hein, Tati? Hein, Diane? Quando eu digo, Joana, você vai pregar domingo, ela já fica a semana toda se atormentando. Por quê? Porque ela não quer chegar aqui e falar bobagem. Ela não quer chegar aqui e falar besteira. Ela sabe que ela está lidando com vidas preciosas, pessoas que têm que tomar decisões, pessoas que estão desorientadas. Então ela ora, ela paga um preço, ela jejua, porque ela quer ser uma fiel transmissora, uma integral receptora da palavra de Deus, a fim de compartilhá-la com a igreja. Vamos lá, Jeremias 1, do 9 ao 10. Jeremias 1, do 9 ao 10. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que é chegado no evangelho mais moderninho, entenda algo. Contextualizar a aplicação do evangelho não é sinônimo de ir contra a essência desse próprio evangelho. Aquele que é chamado por Deus não tem que inventar modismos, ondas alviçareiras, passageiras, para ter um ministério bem-sucedido. Ele deve simplesmente preocupar-se em pregar aquilo que está na palavra, pois o Senhor é bem claro para Jeremias: as minhas palavras eu ponho hoje na tua boca. Eu não estou colocando palavras de homens, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Falecido pastor Darcy Zleck, meu ex-professor no seminário, grande escritor, grande teólogo, na aula inaugural da minha turma, ele como orador disse o seguinte, que certo jovem o procurou preocupado. Este jovem iria se formar dentro de alguns meses e já estava com a sua ordenação ao ministério já marcada. E ele falou: pastor Darcy, eu estou muito preocupado, porque onde eu vou achar conteúdo para pregar tantas vezes como pastor? Eu vou ter que pregar no meio da semana, eu vou ter que pregar no domingo pela manhã, eu vou ter que pregar no domingo à noite, fora os casamentos, os cultos especiais. Onde é que eu vou achar conteúdo para pregar tanto? O pastor Darcy Zleck riu e falou: jovem, não fique preocupado se terá conteúdo para pregar em tantos cultos. Fique preocupado se você vai dar conta do recado para poder pregar tudo aquilo que a palavra vai te apresentar. Porque a palavra é inesgotável. A palavra é um tesouro abundante de verdades de Deus, e jamais nós poderemos conter toda a palavra
pregando-a em 30, 40, 50 anos de ministérios, pois você pode ler o Salmo 23, um dos salmos mais manjados na Bíblia, 50 vezes, e a depender do espírito com o qual você lê esse salmo, Deus falará a você diferentes verdades, em cada momento que você se deparar com ele. É verdade ou não é verdade, irmãos? Deus é Deus de renovação, Deus é Deus de vida restaurada, Deus é Deus de novidades. Temos percebido algumas inovações e novidades nos ministérios contemporâneos, onde alguns pop stars gospels têm se preocupado mais em chamarem a atenção para si do que propriamente para o Deus da palavra. E nós temos hoje sermões contendo ótimas e excelentes lições de psicanálise, ética, política, história, antropologia, filosofia, mas Bíblia mesmo, que é bom e vital, quase nada. Por isso tanta esterilidade, tanta falta de vida na igreja, tanto vazio, tanta fome por aquilo que é fútil e inútil. Um querido pastor, um simples pastor amigo, um homem de vida assim bem humilde, foi convidado para pregar na grande primeira igreja batista em João Pessoa, capital paraibana. E ele não sabia nem o que dizer para o pastor titular de lá. E ele falou para o pastor Estevão: Pastor Estevão, quem sou eu para pregar na sua igreja? Uma igreja cheia de juízes, de médicos, advogados, doutores, professores de universidade. Eu não tenho o que falar para a sua igreja. Pastor Estevão riu e disse assim: meu irmão, preocupe-se apenas em pregar a palavra, porque esse povo letrado, esse povo douto, é tão carente da palavra quanto qualquer ser humano. É por aí, é por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, particularmente, a cada momento eu sou chamado para muitas obras, aconselhamento, administração, supervisão até de obra, visitação, socorro aos doentes. Porém eu compreendo que nenhuma tarefa é mais vital e importante do que a pregação da palavra, seja ela individualmente, para um grupo pequeno ou para um grande grupo como este aqui, pois este a fazer é imprescindível para a boa saúde da igreja. E eu volto a dizer, sem medo de errar, a preocupação desta mulher de Deus em cada aconselhamento, em cada orientação pastoral, foi sempre em abrir a palavra e mostrar a vontade de Deus para cada pessoa ou grupo com o qual ela estivesse. E é por isso que ela chega na reta final de nossa igreja, deixando saudade. Pessoas que são fiéis ao seu trabalho, a sua vocação e que a amam, não é pela sua personalidade gostosa de se estar junto, mas é pelo seu apego à palavra. Então é muito importante que a gente diga isso. Duas coisas acontecem quando a palavra é pregada na igreja, vou falar rapidamente aqui. Primeira, o pecado, ele é extirpado, lançado fora da congregação. Está aqui, ó, Jeremias 1:10, olha, Jeremias, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares. Ó, o trabalho de um vocacionado, de um chamado, de uma vocacionada, de uma chamada, não é só erguer, não é só levantar, é também podar, é também cortar, é também arruinar. Estranho isso, né? Outra coisa que acontece, o povo é edificado em sua fé quando essa palavra é pregada. Olha o que Jeremias fala, Jeremias 1:10, parte B. E também tu foste chamado para edificares e para plantares. Há um avivamento espiritual na igreja quando a palavra é compartilhada com o povo, porque como nos fala Isaías 55, ela não pode voltar para Deus vazia. Finalizando então a minha palavra, Joana, minha irmã, minha amiga, minha amada igreja, eu quero deixar claro para vocês que eu não transmiti este recado de Deus como
alguém perfeito, sem mácula. Muito pelo contrário. Continuamente eu estou pedindo a Deus graça e misericórdia para que eu não me desvie de algumas das verdades aqui apresentadas. Como neste tempo difícil que se chama hoje, nós carecemos da graça do Pai para exercermos o ministério. Eu tenho pena desses jovens pastores, pena, que estão chegando aí para assumir as suas igrejas, para iniciarem as suas congregações, e que não têm noção do tamanho da grandeza do seu chamado. Há muita superficialidade hoje, no meio pastoral, há muita superficialidade. As tentações são muitas, a fim de que nos desviemos do propósito para o qual fomos levantados por Deus. Qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus em nossa missão de vida, é isso. A missão não é minha nem sua, é de Deus. Eu sou chamado apenas para glorificá-lo, ajuntando-me ao que Ele já está fazendo. Você não vai criar nada, você não vai inventar nada. Quando você é chamado pelo Senhor, Ele já está agindo e trabalhando antes de você chegar. E Ele só está dizendo para você assim, ó: ei, vem cá, se juntar, se unir ao que eu já estou fazendo, e me glorifique, apenas me glorifique. É isso, acabou. A minha oração é que nós possamos honrar a nossa vocação, como essa mulher tem honrado a dela. Os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, os chamados anônimos que estão aqui, que nós honremos o nosso chamado e abracemos o nosso chamado, porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar a Ele, vale a pena se devotar a Ele, vale a pena abrir mão de interesses pessoais, muitas vezes, para que os interesses do reino prevaleçam. E como eu disse, querida Joana, eu entendo que pela graça de Deus, estes requisitos têm sido vivenciados por você. Amém?